Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, primeiro vídeo desta sexta-feira. Sextou torcedor vascaíno num momento muito ruim do nosso clube. Ontem teve mais uma partida dessa 31ª rodada, a gente vai trazer tudo o que aconteceu, mas também falar sobre esta situação que piora cada vez mais. Teve atleta sendo confirmada a lesão nesta tarde de quinta. Vamos também trazer os números do Alex Teixeira, que são números de fato preocupantes, que deixam bem claro que muito provavelmente o atleta não permanecerá para este ano de 2023. Vamos falar também sobre Thales Magno, cria das categorias de base, vem se destacando no futebol norte-americano. Teve Vasco e Flamengo ontem nas categorias de base e o Gigante da Colina venceu. Tudo normal no clássico, segue o Vasco vencendo o seu maior rival. Além dessas e muitas outras informações a gente vai trazer para você, mas é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação falar logo de Vasco, eu quero já iniciar aqui este Acorda Vascão para falar, aliás, falando, né, sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois como está aparecendo aqui ao lado para vocês, ontem tivemos aí mais uma partida dessa 31ª rodada. O Vila Nova entrou em campo contra a equipe do CSA no estádio Oba e venceu pelo placar de 1-0. Um jogo que poderia influenciar o momento do Vasco na tabela em caso de vitória do CRB. Como foi o Vila Nova que ganhou, e é um time que está brigando para não cair para a Série B, Série C, perdão, não influenciou em nada a situação do Vasco. Ou seja, o Vasco segue aí na quarta colocação com 48 pontos, enquanto o Londrina, que joga hoje nesta sexta-feira, está com 45. O Londrina enfrenta a equipe da Ponte Preta dentro da sua casa, estádio do Café às 9h30, uma partida importante aí para você, torcedor vascaíno, ficar de olho, que em caso de vitória do Londrina, encosta no Vasco, fica com a mesma pontuação, chega a 48 pontos, e a próxima partida em São Januário toma realmente ares aí, toma aí um tom de decisão, um tom de preocupação e um ar de final. Essa é a grande realidade. Se o Londrina vencer hoje a Ponte Preta, é final, é decisão para o Vasco na próxima quinta-feira contra o Londrina no nosso Caldeirão. Além disso, nesse final de semana também joga Bahia Operária, que é o terceiro colocado da Série B. Acredito que um dos times que também brigam por essa vaga de volta à elite do futebol brasileiro. Mas o Vasco tem que fazer o seu papel, ainda restam 7 jogos, o Vasco hoje tem 48 pontos, e chegando ali aos 60 já consegue o acesso, ou seja, em 7 partidas o Vasco tem que vencer 4. Fica aí a dúvida se o Vasco conseguirá conquistar este objetivo. Mas seguindo, né, rapaziada, vamos seguir falando do nosso Gigante da Colina, porque ainda temos notícias, e falando agora sobre notícia boa, pois como está aparecendo aí nas imagens para vocês, ontem o Vasco enfrentou a equipe do Flamengo pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. E no primeiro jogo, o Vasco venceu pelo placar de 2-0 seu maior rival no nosso Caldeirão de São Januário. Os gols saíram, acredito que pelos dois maiores craques desse elenco. O centroavante Ryan, que fez o gol aos 17 minutos do segundo tempo de cabeça. Aliás, o centroavante EB, perdão. E o Ryan, que fez aos 28 minutos também da segunda etapa. O resultado deixa o Vasco aí praticamente classificado para as quartas de final da competição. O próximo compromisso será diante do Resende neste próximo domingo, dia 25 de setembro, ao 12h15 no estádio Nivaldo Pereira. A base segue forte, nesse Sub-17 tem muito jogador de qualidade, é muito garoto bom, e é isso que pelo menos para mim traz esperança, saber que a gente olha para o futuro e com relação à base tem jogadores que podem dar muito certo. Tem aí o GB, que marcou gol ontem, teve o Ryan, que é um dos melhores atletas da base do Brasil, não é só do Vasco, é o melhor atleta do Sub-17, mas é um dos melhores do Brasil se tratando dessa categoria. Atleta de muita qualidade, comparado ao Hendrick do Palmeiras, é realmente um jogador fora da curva.
tem o GB, tem Estrela, tem Paulinho, tem também no Sub-20 muitos jogadores bons, então traz uma certa expectativa com relação ao futuro para o nosso Gigante da Colina. Venceu ontem o Flamengo, segue tudo normal e agora é pensar nesse próximo domingo contra a equipe do Resende. Mas ainda falando sobre esse Vasco e Cruzeiro que aconteceu nesta última quarta-feira, ontem o jornalista Emerson Rocha trouxe uma informação no Twitter que preocupou alguns torcedores vascaínos, né? Ele trouxe com as seguintes palavras, abre aspas, é impressão minha, o árbitro queria cabecear a bola após o rebote na trave, disse aí o comentarista do canal, aliás, o jornalista, né? Um dos participantes aí da bancada do canal Atenção Vascaínos. O árbitro de campo era o Flávio Rodrigues de Souza, né? Se eu não me engano, e o árbitro no VAR era o Rodrigo Guarizo Ferreira da Amaral. Eu não quero voltar sobre a situação desses dois profissionais, porque não vale nem a pena, essa é a grande realidade, né? Rodrigo Guarizo foi um árbitro, perdão pelo barulho, mas o Rodrigo Guarizo foi um árbitro que o Vasco em determinado momento pediu para a CBF não escalá-lo mais nos jogos do Vasco da Gama, por tantas partidas que o Vasco foi prejudicado com a presença dele no VAR. E o Flávio Rodrigues de Souza, só para vocês terem noção também de quem é esse árbitro, em 2020, nas 3 partidas que ele apitou do Vasco, o Vasco perdeu as 3. Flamengo, Coritiba e Internacional. Naquele jogo em que o VAR estava descalibrado, o Rodrigo Guarizo Ferreira da Amaral era o VAR e o Flávio Rodrigues de Souza era o árbitro de campo. Então, eu acredito que não. Eu acredito que ele não queria cabecear, não foi um momento de impulsão. Ele estava cobrindo mais o lance. Mas também não duvidaria se ele tivesse ali empolgado em cabecear a bola e fazer o gol a favor do Cruzeiro e contra o Vasco da Gama, porque é um árbitro que frequentemente, quando apita os jogos do Vasco, tem atitudes estranhas, tem reações que surpreendem negativamente, e é sempre assim. E a CBF segue colocando os mesmos árbitros no comando do apito quando se trata de Vasco da Gama. É uma situação que chateia, é uma situação que cansa, é uma situação que realmente deixa todos nós torcedores vascaínos numa situação, né, de fato muito chata, mas enfim, é a CBF contra o Vasco, é o Vasco contra a CBF, é contra tudo e contra todas, essa é a grande realidade. A gente vai seguir levando isso, eu não sei até quando, mas isso cansa demais todos nós torcedores vascaínos, e se, volto a repetir, ele realmente queria cabecear a bola, eu não duvido, porque é um árbitro que sempre, quando se trata de Vasco, tem realmente momentos, situações muito complicadas. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. Só quis trazer essa situação, pois foi algo que movimentou bastante em redes sociais nesta quinta-feira à noite. Além disso, outra situação que também deixa bem claro o que eu coloquei no título, né? A situação piora cada vez mais, porque ontem foi confirmada uma lesão na coxa direita do meio-campo chileno Carlos Palacios. Ele treinou normalmente com o elenco na última terça-feira, porém no momento em que o elenco foi viajar para BH, Belo Horizonte, ele deixou bem claro que havia sentido uma dor durante o treinamento na coxa direita. Ficou no Rio de Janeiro. Foi realizado, né, nesta última quarta-feira, ontem, uma ressonância magnética, anteontem no caso, e aí foi constatada essa lesão na coxa direita. Segundo informação do jogador, já iniciou o tratamento junto ao DESP, Departamento Médico do Vasco da Gama. Dificilmente terá condições de participar do jogo da próxima quinta-feira contra o Londrina, então deve ficar de fora e na boa também, não é um atleta que faça falta. Muito pelo contrário, acredito que eu, você e todos nós, torcedores vascaínos, estamos chegando aí nesse final de Campeonato Brasileiro. A gente quer ver mais longe jogadores como Palácios, jogadores aí como eu não vou ficar citando nomes, né, mas jogadores que não tenham desejo de vestir a camisa do Vasco e que hoje muitos nesse elenco demonstram isso, que estão no Vasco apenas por estar. Diferente do que a gente viu com o Cruzeiro, nessa última quarta-feira. Os atletas estavam ali querendo, empolgados com o projeto, querendo acesso, e a gente no Vasco não vê mais esse desejo, né? Não vê mais essa pegada. E o Palácio deixou bem claro que quer sair, quer ir pro Colo-Colo, quer voltar pro Chile. Então volte, meu amigo, pegue aí já as malas direto do departamento médico, embarca pro Chile, pega um avião, torcedor vascaíno faz questão de pagar o seu Uber e levá-lo até o aeroporto, porque não fez absolutamente nada no Vasco da Gama. O investimento realizado nesse início de temporada, uma expectativa, né, porque foi pago 8 milhões de reais pelo chileno, e depois de tantos anos sem investimento, no investimento do Vasco, o dinheiro gastado em cima do Carlos Palacios foi pro ralo, não adiantou absolutamente nada, além de se machucar demais durante a temporada. Nunca demonstrou essa vontade de dar a volta por cima em sua carreira, como disse quando chegou ao Gigante da Colina. Ele ficou mais no banco na Série B pelo Vasco da Gama do que na Série A com a camisa do Inter. Só para vocês terem noção do desempenho pífio patético do meio-campo chileno com a camisa do Gigante da Colina.
E agora, para finalizar, eu quero falar sobre dois atletas também. Outro que, sem passar pano, vem tendo um desempenho também patético com a camisa do Vasco. A gente chega um momento do ano, eu nunca vou faltar com respeito a ninguém, o profissional, a pessoa que é o Alex Teixeira, até porque quis voltar. O Carlos Palacios queria desenvolver um projeto pelo Vasco, então o CPF dele eu jamais vou atingir. Mas ali o CNPJ, se é assim que eu posso falar, a pessoa como profissional, a gente pode falar sim. E o Alex Teixeira é uma grande decepção. Essa é a grande realidade. São 10 jogos com a camisa do Vasco, sendo 7 como titular, nenhum gol marcado, apenas uma assistência, são 586 minutos para participar do jogo, são apenas 7 passes decisivos, 5 chutes e não acertou nenhum no gol, 7 dribles certos, acertando aí 35% em suas tentativas, 5 impedimentos e 2 amarelos, uma nota no SofaScore de 6,65. É uma decepção. Não há outra ideia, não há outra resposta, não há outro posicionamento que senão o Alex Teixeira é uma grande decepção para o Vasco nessa temporada de 2022. O Alex Teixeira hoje só não é mais decepcionante do que o próprio Vasco da Gama, que é uma piada na Série B do Campeonato Brasileiro, e mais um ano, seu segundo ano consecutivo na competição, fazendo essa vergonha para o torcedor. Desculpe, gente, cheguei em um momento que eu não tô mais aguentando gravar vídeo de Vasco da Gama. Estou sendo muito honesto com vocês, inclusive. Eu sou difícil de desabafar, de me expressar, mas está cansativo de gravar vídeo do Vasco. São 2 anos de canal e são 2 anos que eu não tenho uma alegria aqui gravando vídeo do Vasco da Gama. É só pancada, é derrota para Londrina, é derrota para Novo Horizontino, é derrota para Paraná, é derrota para Ceará, é tudo contra time Vasco sendo derrotado, até eliminação para Juazeirense tem. Então chega um momento que a gente cansa e eu tô realmente chegando nesse momento de cansaço do Vasco da Gama. Se não subir esse ano, vai ficar difícil permanecer pro ano que vem, porque tá chato demais o que o nosso clube tá fazendo com todos nós torcedores vascaínos. É uma vergonha o que a gente vem sofrendo com essa instituição. Então, Alex Teixeira é essa piada, só não é mais uma vergonha do que o próprio Vasco nesse ano. E falar sobre coisa boa, porque tem coisa boa. O único grande problema é que ela não se encontra no Vasco, que é sobre Thales Magno, o atleta que foi muito questionado por todos nós torcedores vascaínos durante determinado período da sua carreira, vem sendo um dos maiores destaques da Liga Americana, no caso vestindo a camisa do New York City. O Thales Magno, de apenas 20 anos, é entre todos os jogadores sub-20 da MLS 2022, em 32 partidas é o primeiro em gols marcados, 6, o primeiro em assistências, 6, o primeiro em chutes realizados, 41, o primeiro em chutes certos, 23, o primeiro em drible certo, 70, o primeiro em faltas sofridas e o primeiro em duelos ganhos. É o grande destaque. E aí, enquanto isso, e eu falo sobre mim também, que errei, a gente bate em Thales Magno, a gente bate em Ignaldo, a gente bate no Figueiredo, a gente bate no Gabriel Peck, a gente bate em Evander. E sabe o que acontece com esses jogadores? Chegam lá fora e brilham. Enquanto isso, a gente pega o Alex Teixeira, carrega no colo e bota dentro de São Januário. Se o Souza viesse, a gente pegaria o Souza no colo e colocaria dentro de São Januário. Se o Dedé voltasse, a mesma coisa. Faria festa, colocava balão, mas não é mais isso. O futebol já passou desses atletas de 30 anos para cima que não tem mais nada a render. Hoje o futebol se faz com juventude, né? Com jovialidade, com gente nova. É Thales Magno, é Evander, é Figueiredo, é Gabriel Peck, com todas as suas limitações, podem entregar muito mais do que um Alex Teixeira com 32 anos. E o Thales Magno vem brilhando por lá, enquanto isso o Alex Teixeira aqui, tão falado, meio campo do Besiktas, que eu falei, então queimo também a minha língua, não vai mostrando nada para todos nós torcedores vascaínos. É uma vergonha, é uma situação chata e é um desabafo que eu acabo fazendo para vocês nesse Acorda Vascão. Mas enfim, rapaziada, a gente fica por aqui. Conto aí com a sua inscrição, conto com o seu apoio. Que dia complicado. E tá ruim, não tá bom. A gente não pode aceitar esse momento do nosso Vasco, não. É um clube tão grande que vem falecendo durante os anos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Desculpe pelo desabafo e deixa aí também nos comentários se você concorda com tudo que eu falei, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus e agora sim, saudações vascaínas.